noite. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de luz e de amor, onde em mais uma noite seremos iluminados pelos ensinamentos de Jesus. A nossa temática de hoje é muito peculiar. Ela trata intimamente no aspecto que tange as aflições individuais de cada um de nós, falando sobre o perdão e o auto-perdão. Então, meus irmãos, nesta noite nós vamos aprender como é importante perdoarmos, como é importante nos libertarmos das amarras que o rancor, que os maus sentimentos gerados pelas desavenças nos ocasionam. Aí alguns de vocês podem se perguntar, mas eu não tenho desavença com ninguém, não devo perdão a ninguém. Com certeza, até o final da exposição, todos nós compreenderemos que a necessidade do perdão, meus irmãos, está ligada com todos os que estão encarnados na Terra. Seja um perdão presente, falamos desta existência, ou seja um perdão para o passado. Então vamos adentrar neste aspecto, meus irmãos. Jesus é amor, aí está a mensagem inicial. O perdão e o auto-perdão. Pedro, apóstolo do Cristo, faz uma pergunta ao Mestre. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? E neste diálogo com o Cristo, nós vamos compreender que tiraremos daí a essência exata para esta ferramenta do perdão. Jesus diz: vós perdoais não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Por que Jesus proferiu algo tão imenso? Por que ele fala em 7 vezes 70 vezes? Porque Pedro pergunta, no íntimo do diálogo dos dois, se ele deve perdoar o seu algoz ao redor de 7 vezes. E o Cristo diz, não 7, 70 vezes 7 vezes. Vejam a importância do perdão apenas nesta frase do Cristo. Então, se adentrarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 14, onde o Espírito Simeão, no ano de 1862, na cidade de Bordeaux, nos deixa esta reflexão. Perdoar, não 7, mas 70 vezes 7, representa um dos maiores ensinamentos de Jesus. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: tu perdoarás sem limites, perdoará cada ofensa quantas vezes ela te for feita, ensinarás os teus irmãos o esquecimento de si mesmo, que torna uma pessoa invulnerável a estes ataques que geram as desavenças. Serás manso e humilde de coração. Farás, enfim, o que desejais que o Pai Celeste faça por ti. Lindo diálogo. Aqui o Cristo fala ao seu apóstolo, que depois constitui um grande legado à humanidade, este apóstolo Pedro, Simão Pedro, aonde ele diz que ele deve ser manso, humilde de coração, e ensinar isso aos outros, para que se tenha a verdadeira ideia da existência. Nós precisamos nos espelhar nestas palavras do Cristo, porque quando somos mansos, pacíficos, nós não nos permitimos influenciar por uma ofensa, nem teríamos a necessidade de perdoar, porque não se sentiríamos ofendidos.
Vejam a sublimidade deste ensinamento. E como é importante começarmos a compreender, a perceber a necessidade de vivermos uma vida em equilíbrio nas nossas ações diariamente. Então, adentrando mais neste aspecto, aí nós temos uma imagem do Cristo. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nos últimos instantes de vida física deste ser, ele teve a preocupação de rogar perdão aos algozes que estavam ali retirando a sua vida, para que Deus libertasse eles de todas as mazelas que aqueles atos sofridos pelo Cristo iria lhes ocasionar, não só naquela existência, mas no mundo espiritual no seu retorno. Então a veracidade da importância do perdão está ali, nas últimas palavras do Cristo, quando ele diz: antes de tudo, antes do último suspiro, perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Então vejamos assim a importância do perdão, meus irmãos. Continuando. Escutai, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai essas palavras a vós mesmos. Perdoai. Usai da indulgência. Sede caridosos, generosos, pródigos até no vosso amor. Pródigos é a mesma coisa que generosos, então temos de ser generosos até em doar o nosso amor, porque precisamos difundir este sentimento que une, é um remédio para os males da humanidade. E continuando, na visão de Simeão, dai porque o Senhor vos restituirá, perdoai porque o Senhor vos perdoará, abaixai-vos porque o Senhor vos erguerá, humilhai-vos porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Palavras deste irmão, ditas também pelo Cristo: sentar à direita de Jesus, de Deus, é estar ao lado do Criador, e é o objetivo que todos nós, espíritas ou não, temos em nossas vidas: evoluirmos espiritualmente para um dia, ainda distante para todos nós, estarmos ao lado do Criador. Esta é a nossa ideia, esta é a importância de praticarmos estes atos em nossas vidas. Compreendem, meus irmãos, como vai se elucidando este conceito e as ferramentas do perdão? Vamos então assim começando a perceber não só a importância, mas também como nós vamos conseguir se utilizar dele. E Simeão vai mais além. O mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal recebido. Se vos dizeis espíritas, esquecei o mal que vos tenham feito, e só pensai em uma coisa, no bem que podeis fazer. Feliz daquele que pode adormecer dizendo: nada tenho contra o meu irmão. Então, analisando este aspecto, nós vamos começar a compreender que, se tem uma falta perante um irmão, se eu recebi esta falta, quanto maior for ela, e eu conseguir sublimar o perdão nessas desavenças que nós vemos aí fora, entre famílias, quantas existem? Entre vizinhos, entre amigos, entre raças, entre diferença de crédulos. Quanto maior for o ato de perdoar, maior será o benefício que teremos. Vejam a importância disso. Então, voltando no início da nossa exposição, quando falamos que muitos poderiam se pensar: mas eu não tenho dívida, eu não tenho que perdoar, eu não preciso ser perdoado. Talvez aos olhos dos homens e aos olhos da nossa consciência ainda muito vaga e bastante limitada, nos tenha fugido situações do nosso cotidiano, palavras que nós possamos ter enviado a outras pessoas do nosso cotidiano e que se sentem, sim, reprimidas, ofendidas.
e onde começa a se desencadear grandes processos de dívidas consecutivas, se não forem sanados. Por isso, a importância do perdão agora, hoje, nessa vida, neste momento. E o Cristo, nas suas bem-aventuranças, também não esqueceu de dizer: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Aí nós começamos já a ter um pouquinho mais de entendimento. O Cristo está dizendo que aquele que tem a misericórdia, que dá a misericórdia, consegue ter a misericórdia. Nós sabemos que muitos de nós venhamos aí de vidas e vidas sucessivas, ocasionando atos impensados. Temos já buscado muito ao longo dessas vidas, mas ainda temos que buscar essa aproximação que nós falamos com Deus. Para que isso ocorra, nós precisamos nos libertar de todas aquelas energias, de todas aquelas situações que nos impedem de condicionarmos a nossa evolução adiante. Então, a importância de nós cedermos quando estamos errados, perante as leis divinas, eu sempre digo, não apenas as dos homens, porque as dos homens são falhas e as de Deus jamais, nós temos uma grande chance de nos realizarmos nas nossas encarnações. Essa é a importância da reflexão. E aqui, meus irmãos, nós vamos adentrar também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 15, onde Paulo, o apóstolo, em 1861, na cidade de Lyon, também na França, deixou aí uma pérola para constar no nosso Evangelho. Paulo, o apóstolo dos gentis. Falaremos sobre a história deste irmão em breve. Vamos analisar o que ele nos diz. Perdoar aos seus inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos seus amigos é lhes dar uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Infeliz daquele que diz: eu nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Que conhecimento este ser tinha! Que conhecimento! Se analisarmos o que ele está dizendo aqui, nós temos de perdoar não só os nossos amigos, este perdão próximo é mais fácil, mas aqueles que nós temos grandes desavenças, grandes dificuldades de relacionamento. E como nós acompanhamos, muitas dificuldades de relacionamento estão dentro da nossa família. São familiares nossos hoje, como a doutrina espírita nos esclarece, quiçá, não sejam, mas podem ser os inimigos de outras vidas que estão no nosso lar hoje. Justamente, meus irmãos, por quê? Porque falhamos nisso na outra existência. Não conseguimos ter a condição de perdoá-los. Não entendemos a missão do Cristo. Falhamos e estamos hoje tendo que vivenciar uma existência conturbada ao nosso redor, porque não tínhamos compreendido a verdade do perdão. Vejam como é importante essa reflexão. Como é importante reflexionarmos sobre o perdão hoje, agora, nas nossas vidas, nas nossas famílias. E depois ele nos fala ainda sobre a questão de perdoar, meus irmãos, no íntimo. Ele vai nos dizendo, falando que ele até diz ali uma palavra muito forte, né? Infeliz daquele que diz que nunca vai perdoar, pois pronuncia sua própria condenação. O que ele quer dizer com isso? Bom, um pouquinho que eu falei para vocês. Confraternizar com espíritos nossos aí do passado, que temos dificuldades ao nosso redor hoje, porque não conseguimos sublimar isso. Mas eu gostaria de fazer um parêntese sobre isso. O que o nosso irmão Paulo aí, o apóstolo, nos diz? Aliás, se analisando a vós mesmos, não vereis que fostes o agressor? É uma pergunta. O
Quem sabe se nessa luta que começa por uma insignificância e termina por um rompimento, não fostes vós que desferistes o primeiro golpe? Mais uma pergunta para reflexão. Se uma palavra ofensiva não escapou de vós, já analisamos isto? Se usastes de toda a moderação necessária? Sem dúvida, o vosso adversário errou ao se mostrar tão suscetível, para serdes assim indulgente e para que ele não mereça a reprovação que vós lhe diriges. Admitamos que tenhais realmente sido ofendido numa determinada circunstância. Vamos acreditar que nós fomos. Quem pode afirmar que não envenenastes o fato por uma represália e que não fizestes degenerar em grave aborrecimento o que poderia facilmente ter caído no esquecimento? Se dependia de vós impedir as consequências e não o fizestes, sois culpado. Este irmão tem um conhecimento muito profundo do perdão, Paulo apóstolo dos gentios, e tem uma história muito bonita. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar sobre Paulo de Tarso. Inicialmente ele foi chamado de Saulo de Tarso. Nasceu, ou melhor, reencarnou logo após o desencarne do Cristo. Era um judeu, conhecido como doutor da lei, de cidadania romana que dominava aquele continente, e defendia as leis judaicas, que eram baseadas nas leis mosaicas, olho por olho, dente por dente. E Jesus, como dizia, veio para instaurar a nova lei de acordo com as leis de Moisés. Então, Saulo de Tarso se tornou um perseguidor cristão, e muitos cristãos perderam a vida por este irmão, chamado Saulo, doutor da lei. Só que Saulo teve um encontro muito especial. Em uma jornada na cidade de Damasco, onde ele estava perseguindo, indo capturar um cristão chamado Ananias. No meio dessa jornada, ele vê um clarão e escuta uma voz. E esse clarão, um raio, algo forte, derruba ele do camelo. E ele escuta a voz dizendo: Saulo, por que me persegues? E um jovem esbelto vem caminhando até ele, e ele reconhece através das mensagens e imagens já existentes que aquele era Jesus Cristo. Jesus Cristo aparece para Saulo. Naquele momento, Saulo recebe informações importantes e se torna, naquele momento ali, um cristão. Começa a história de Saulo, a verdadeira história deste irmão, que vai até a cidade de Damasco, cego por causa da intensidade da luz que ele viu do Cristo, e aguarda o auxílio que o Cristo disse que enviaria a ele. E quem Cristo envia? Ananias, o perseguido, que foi até lá realmente com muito medo quando identificou a figura de Paulo de Tarso, de Saulo de Tarso até então. Ananias cura a cegueira de Saulo. E aí então começa a jornada cristã desse irmão. E por que eu fiz questão de citá-lo hoje? Porque se existe alguém que entende sobre o perdão, é este irmão. Porque não só ele precisou se perdoar por todos os males que ele causou a milhares e milhares de famílias naquela época, como ele pediu perdão a Deus por todos estes males e jurou defender o cristianismo até o último dos seus dias.
É uma das histórias mais maravilhosas que eu já li, meus irmãos. Uma narrativa de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. O nome do livro, todos podem ter acesso, Paulo e Estevão. Isso é a história base, mas as entrelinhas desta história são incríveis. Então, a importância do perdão. Esse irmão se perdoou para iniciar um novo legado, uma nova busca moral, e chamou-se assim do convertido de Damasco, e a partir daí de Paulo de Tarso, que é muito conhecido por quem já leu a Bíblia no Novo Testamento, as epístolas, as cartas de Paulo, que são ensinamentos incríveis. Mesmo não tendo vivido na época de Jesus, Simão Pedro, aquele do início do diálogo do Cristo, foi o mentor de Paulo de Tarso. Vejam como tudo está ligado. Então é importante termos estes conhecimentos, meus irmãos, para vermos a importância da fé nas nossas vidas. Continuando, o que o Paulo nos diz, o que este mestre maior nos fala. Há, porém, duas maneiras bem distintas de se perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração. O perdão dos lábios, muitas pessoas falam então, meus irmãos, referindo-se ao seu adversário, eu perdoo. Isso é o mais comum. Enquanto que interiormente experimenta um secreto prazer pelo mal que possa lhe acontecer. Outros que dizem, perdoo, mas jamais me reconciliarei. Não quero vê-lo jamais em minha vida. Este, meus irmãos, é o perdão dos lábios, o perdão inexistente. O perdão verdadeiro, meus irmãos, o do coração, como nos ensina aqui Paulo de Tarso, o verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado, que tudo esquece. Este é o único tipo de perdão considerado, porquanto Deus não se contenta com as aparências. Ele examina o fundo do coração e o mais secreto pensamento de cada um de nós sempre. Isso nós temos de saber. Ninguém a ele se impõe por palavra e simples fingimentos. Aí vale uma questão técnica que a doutrina espírita nos esclarece. Toda ação mal fica registrada no perispírito de todo ser encarnado. Como é que eles sabem o que foi feito de mal? Existe uma vigília constante em cima de nós? Não é assim. O registro é feito no perispírito do indivíduo. Cada ação que você faz, má intencionada, má dirigida, é registrada, assim como as boas. E no momento do desencarne, quando retornamos à esfera espiritual, essas ações são medidas. Então é importante dizer que quando nós temos boas ações, quando nós temos uma ação boa durante o nosso dia, ela apaga uma fração maior de ações ruins que pudermos ter tido naquele dia, ou inclusive anteriormente. Por isso, Jesus fala da caridade maior e verdadeira. Sem ela não há evolução. É simples, não há evolução sem ela. O indivíduo que não pratica a caridade, o amor verdadeiro, não sublima os seus defeitos. O registro esse continua lá e cobra. Por isso estamos constantemente reencarnando, buscando nos melhorar, buscando fazer o nosso melhor, porque falhamos em outras vidas. Obviamente que senão não estaríamos aqui. Já seríamos habitantes exclusivos do mundo espiritual. Compreendem o que digo, meus irmãos? Olha a importância do perdão nas nossas vidas. Então, Paulo também nos diz que o esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor sempre é um sinal de baixeza e de inferioridade moral. Aonde nós estamos inseridos? Aí nós já temos uma ideia de como precisamos evoluir. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que por palavras.
é o que nós entendemos anteriormente. Vejam a importância das reflexões. Então, Paulo nos deixa aqui um legado moral incrível. Nos dá a base e as ferramentas inteiras aí para nós coordenarmos as desavenças que temos, que tivemos ou que possamos vir a ter em nossas vidas. O perdão revela o verdadeiro seguidor do Cristo. Perdão, recomeço. Perdoar, meus irmãos, é recomeçar. Quando nós perdoamos, espiritualmente falando, quando nós perdoamos as ofensas que tivemos, as diferenças que nós constituímos, as energias densas que formam essas bases das desavenças, do rancor, do ódio, elas são dissipadas. Quando isso acontece, nós começamos a receber cargas fluídicas elevadas que vão nos melhorando intimamente, vão nos auxiliando nesta melhora. Por isso a importância de nos desprendermos dessas dores e sofrimentos. É importante falar, lá no início a gente disse, nem todos têm desavenças atuais, mas as do passado sim. Muitos dos que estão encarnados hoje no Brasil participaram das guerras civis, da Segunda Guerra Mundial, e digo para vocês que muitos não são os judeus. Então, o que leva um ser a encarnar na década de 80, 90, 70, 60, 2000, aprender o conceito do perdão, transformar os seus ideais de vida, ainda nessa existência, para qual fim e objetivo? Para apagar as faltas essas que eu digo para vocês do passado, que muitos de nós trazem e são imensas. Por isso os despertares espirituais que nós estamos vendo aí. Quantos de nós despertaram com a mediunidade? Quantos eclodiram? Quantos vão? Por quê? Ao acaso? Sem dúvida que não. Nós temos uma grande necessidade de melhorarmos o nosso íntimo. Justamente para quê? Para quitar esses débitos passados. Então, se não tem débitos atuais com ninguém, nem ocasionado e nem recebendo este débito, que maravilha! Mas não esqueçamos das outras vidas. E aí começa a terapia de perdão, que nós ensinamos aqui na Casa Espírita, e a terapia do auto-perdão, porque só vamos conseguir perdoar os outros se perdoarmos a nós mesmos pelas faltas que temos. E essas faltas às vezes são inconscientes. O nosso momento, a nossa consciência encarnada atual não lembra disso, mas sente e sofre o peso desses grilhões do passado. Compreendem o que digo? Então a importância de nos perdoarmos primeiramente, para depois, meus irmãos, nós perdoarmos a quem quer que seja que nós tenhamos a infelicidade de ter prejudicado. E se foi nós que recebemos essa dor, este sofrimento, por uma ação alheia, aí nós temos a grande chance de mostrar já um começo no conceito da caridade, perdoando o nosso algoz, pela caridade que Jesus nos ensina, pela necessidade que nós temos de construir um novo homem, para vivenciar o planeta de regeneração, que na próxima encarnação de cada um de nós já estará feito. Mas um detalhe importante, só reencarna aqui quem tem, então, um quilate moral bem mais elevado. Isso com a regeneração instaurada. Então nós temos que fazer o quê? Porque Jesus dizia que era chegada a hora, o momento. Quantos mais eu puder salvar. Por quê? Salvar de quê? Salvar disso, do exílio, do sofrimento, da tristeza, de ser separados das suas famílias espirituais pelo exílio de um orbe. Se instruam, meus irmãos, leiam, pesquisem, leiam a história de Paulo de Tarso, para ver se vocês não vão se tocar intimamente no amor mais profundo que existe do Mestre Jesus, narrado ali. Busquem analisar as suas condutas diariamente, revendo as ações que vocês têm.
Nós todos precisamos rever as nossas ações diariamente. Como estamos conduzindo a nossa vida? Será que estamos sendo bons cristãos? Será que estamos sendo seguidores do Cristo de fato? Espíritas, carregando a bandeira dessa doutrina que vai transformar a humanidade na pátria do Evangelho que é o Brasil? Nunca percam a fé acreditando que o nosso país não tem jeito. O que vocês estão vendo é o jeito do país, é a transformação moral acontecendo. Ela está acontecendo em todos os lugares, inclusive nas ordens de comando do governo, do país, na política, nas empresas, nos lares, em tudo. O indivíduo que não aceitar essa transformação não terá espaço nesta nova humanidade. Esta é a certeza que temos de ter. Então, confiar na doutrina de Jesus, que dá esta base de transformação moral, é confiar no próprio Jesus, porque os ensinamentos vêm dele. A doutrina apenas descortina, esclarece, explica, fala nas palavras que nós podemos entender. Então é assim, meus irmãos, que temos a chance de começar um novo amanhã, fazendo do presente o nosso momento atual, deixando o passado para trás, não nos esquecendo dos males que fizemos, mas temos a chance no presente, sim, de apagarmos todas essas más histórias, esses conflitos que nossos espíritos carregam, o peso e a angústia da consciência. É hoje, é agora, um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse mestre incomparável nos deixa esse legado incrível de amarmos uns aos outros, porque amando-nos não há espaço para dívida, não há espaço para angústia, para o sofrimento, não há nem necessidade do perdão. Porque se nos amarmos, não terá conflito. Se não nos amarmos, nós faremos da nossa humanidade o que ele tanto disse. Então, começando hoje, começando agora, olhando para este ser, essa retratação é a perfeição da face do Cristo, é assim como ele é realmente visto nas esferas maiores, retratado. Olhem para essa esfera, para esta face e sintam esta emoção de ver o Cristo verdadeiro. Onde dois ou mais estiverem, lá eu estarei. E ele está aqui em energia. Basta que nós nos permitamos sentir. E é assim, sentindo o amor deste Mestre Maior, que nós vamos transformando as nossas vidas. Vamos sendo felizes, conquistando aquilo que nós gostaríamos de conquistar. E é assim, com este Mestre na tela e com um abraço fraterno que eu quero que nós venhamos a distribuir entre todos, que vamos selar a exposição de hoje. Um abraço fraterno, meus irmãos. E é assim. Quem aí ficou com o coraçãozinho apertado, aí levanta a mão. Sentindo o amor divino esse distribuído fraternalmente entre todos. Esta é a essência do Cristo. É esta mensagem que eu quero que vós todos levem hoje. Acerenem os seus pensamentos, queridos irmãos. Acerenem os pensamentos para sentir esta energia. Que mais um momento recai sobre nós, Mestre. Oh, Mestre querido, Mestre divino, ser amado. Obrigado, Mestre Jesus,
por todo o amparo, por todo o auxílio que Tu estende a cada um de nós. Sejam nós encarnados que aqui estamos, ou os desencarnados que aqui também estão, Mestre, consolados na esperança do amanhã, porque é vosso o ensinamento da luz, do amor fraterno que nos guia. Oh, Mestre amado, muito obrigado pela vida, pelo amor, pelas dores que trazemos, que nos elevam mais. Obrigado por tudo, Mestre. Obrigado ao nosso Pai Maior, por tudo que nos oferta, pela dádiva de sentirmos o amanhã palpitar em nossos corações. É assim, Mestre, que rogamos que a Tua luz seja derramada sobre cada um dos nossos irmãos que aqui estão, para receber o alento, a curas das dores do corpo, as dores da alma, que este amor fraternal seja estendido aos hospitais, aos lares em conflito, Mestre, aos asilos, aos orfanatos, que cada um destes irmãos que hoje choram, possam chorar na esperança e no amor de senti-lo, de perceber que a vida é maior e sublime, Mestre, e que vós, acima de tudo, está nos guiando, nos envolvendo na cura, na liberdade e na vida mais sublime e pura. Muito obrigado, Mestre. Muito obrigado. Que assim seja.